trabalho do Akira Toriyama foi um verdadeiro presente aos fãs da série Dragon Ball, você não acha? Inclusive, me diga qual é o seu Dragon Ball preferido. Son Goku é o coração da meta-série Dragon Ball. Como um Saiyajin enviado à Terra por Bardock Gene para escapar da destruição do seu planeta natal Vegeta, ele foi adotado pelo vovô Gohan, um incidente marcante que o transformou em alguém de bom coração, dando início às suas incríveis aventuras de Dragon Ball a Dragon Ball Z. Após derrotar Kid Buu, Goku e seus amigos desfrutaram de um período de paz. No entanto, um ano depois, eles acabaram sendo transformados em crianças pelas esferas do dragão, e ao longo da série, Goku despertou uma transformação lendária, o Super Saiyajin 4. Goku tem uma velocidade extrema, mesmo em sua forma base, ele se move com uma agilidade que desafia os limites, sendo capaz de desviar dos tiros mágicos de Glória com facilidade. Ao se transformar em Super Saiyajin, sua velocidade se multiplica a ponto de lutar de igual para igual com adversários formidáveis, como Majin Buu, sendo capaz também de evitar uma enxurrada de explosões oriundas do poderoso Tamagami 3. Em suas formas mais avançadas, como Super Saiyajin 3, Goku exibe reflexos tão rápidos que é capaz de reagir a golpes de oponentes que antes da sua evolução pareciam muito fora de seu alcance. Já na sua forma de Super Saiyajin 4, ele se mostra ainda mais ágil, podendo reagir a ataques de inimigos tão velozes que consegue lutar simultaneamente contra Goku, Vegeta, Majin Buu e Piccolo. E quando o Goku atinge sua maturidade, sua velocidade ultrapassa em muito, inclusive a dos lendários Gotenks, cuja performance, segundo dizem, chegou a dar voltas pela Terra e desfrutava de um breve cochilo em menos de 29 minutos. Cada transformação não só aumenta sua força, mas também sua velocidade. A resistência do Goku é tão impressionante que assusta. Em sua forma base, nas transformações de Super Saiyajin 1 e 2, ele sobreviveu aos ataques colossais do Tamagami número 3, um adversário que naquela época chegava a se equiparar a ele. Mesmo quando ainda era pequeno, Goku demonstrou que sua durabilidade se intensifica com suas transformações. Ao atingir o estágio de Super Saiyajin 4, ele resistiu aos golpes incessantes de oponentes que, através de um poder do terceiro olho, aumentava progressivamente sua força. Cada desafio parecia apenas reforçar sua resistência, que se mostra maior ainda em sua forma adulta. Desde os primórdios, Goku sempre exibiu uma força descomunal. Ainda no Nico, onde seu poder era reduzido, ele era comparável a Vegeta, capaz de realizar feitos incríveis, como quando Vegeta lançou um cachorro do Makai aos céus com um soco, um animal tão imenso que uma única pulga dele era do tamanho do próprio Goku. Em sua forma base, parou o imenso impulso de uma mão de um gigante do Makai. Goku parecia um simples mosquito perto da mão dele. Ao atingir o Super Saiyajin, ele demonstrou a capacidade de conter até mesmo as investidas mais devastadoras desse gigante. Nas transformações finais, Goku chegou a enfrentar adversários como Goman, elevando seu poder a patamares muito maiores. Como adulto, Goku se superou. Sua forma base chegou a ultrapassar até mesmo o Garrick-gun de Vegeta. Ele foi mencionado tanto pelo Shin quanto pelo próprio narrador como o guerreiro mais poderoso do universo, superando inclusive o Gohan místico e o temido Kid Buu. Lutas épicas como a travada contra Kid Buu ameaçaram até mesmo o reino dos Kaioshins, um domínio onde o tempo flui de maneira totalmente diferente. A transformação em Super Saiyajin 3 reverberou desde a Terra até os confins desse reino, alcançando escalas de poder que desafiam o próprio universo. Em uma façanha memorável, o Mini Goku derrotou o Tamagami número 3 com um único soco em Super Saiyajin 2, enquanto a aura do Goku adulto, radiante e imponente, chegou a iluminar o terceiro mundo do Makai, um lugar de dimensões colossais e fontes de luz próprias. Seu Kamehameha em Super Saiyajin 4 quase levou Goma a extermínio, perfurando 3 mundos do Makai e deixando todos os presentes em estado de admiração e temor. Cada transformação, cada confronto e cada explosão de energia reafirma que Goku não é apenas um guerreiro, ele é a personificação do poder supremo. O Dragon Ball GT tem uma das aberturas mais épicas da história dos animes. Quem nunca cantou para alguém? Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre, hein? Em Dragon Ball GT, Son Goku assume o papel de protagonista em uma aventura cósmica única. Após o pedido acidental feito a Shenlong, Goku é transformado em uma criança novamente. Assim, ele embarca em uma jornada pelo universo cheia de desafios e batalhas épicas, com o objetivo de recuperar as esferas do dragão e restaurar sua forma adulta. A propósito, se você quer um áudio de qualidade para ouvir nossas batalhas, confere esse fone que eu estou recomendando. Um som dele é insano, link na descrição. Goku redefine o conceito de rapidez em cada transformação. Mesmo em Super Saiyajin, ele atravessa a Terra com uma agilidade impressionante, desviando dos feitos devastadores de Android 17, ataques que cruzam o planeta como se fossem rajadas de pura energia. Sua velocidade é tão surpreendente que mesmo enfrentando o enigmático dragão de 4 estrelas, Goku consegue acompanhar seus movimentos, desviando de rajadas que, segundo o próprio dragão, se assemelham a raios do
Sol. Quando ele se transforma primeiro em Super Saiyajin e depois nas suas formas mais avançadas, sua velocidade atinge patamares grandiosos. Em Super Saiyajin 4, por exemplo, seu Kamehameha disparado em uma velocidade que levou da Terra ao Sol cerca de 40 segundos, aproximadamente 12,6 vezes mais rápido que a luz, ainda é ofuscado pela velocidade do dragão de 4 estrelas, mas Goku mantém o ritmo contra ele. E no final, absorvendo os poderes de Shenlong e partindo para o espaço, é onde sua velocidade se torna lenda. Ele viaja tão rápido que chegou até mesmo ao Hell, o reino pós-vida fora do universo mortal, para se despedir de Piccolo, um feito que só aumenta seu legado como um guerreiro mais veloz de todos os tempos no GT. A resistência de Goku é tão lendária quanto sua velocidade. Em sua forma base, ele sobreviveu aos ataques do dragão de 4 estrelas, cujo calor poderia atingir mais de 6.000 graus Celsius, e enfrenta a fúria do dragão de 6 estrelas, que rasgava cordilheiras inteiras sem mostrar o menor sinal de fraqueza. Goku aguentou inúmeros golpes do dragão de 3 estrelas, um adversário cuja força rivaliza com a de um Super Saiyajin 4, e até sobreviveu à manipulação espacial desse mesmo dragão, que o deixou temporariamente cego, sem que sua essência se abalasse, e ainda aguentou ser congelado por ele. Sua adaptabilidade é impressionante. Ele aprendeu a memorizar os ataques, desenvolvendo um campo de força reativo que impede que a mesma técnica o afete 2 vezes. Ao final do GT, ele partiu com Shenlong, absorvendo as esferas do dragão, e com elas eliminando vulnerabilidades que o tornavam suscetível a extremos, como o frio, calor e a vastidão do espaço. Essa absorção não só o fortaleceu, mas também escreveu sua existência na imortalidade do tempo. Séculos se passaram e ele permanece uma lenda viva no final do GT. Goku é a personificação da força bruta e do poder. Na sua forma de Super Saiyajin 4 já demonstrava a habilidade de reunir uma cidade inteira que havia sido desmembrada por um dragão maligno. Em sua forma base também em Super Saiyajin, derrotou um inimigo que antes exigia o poder de um Super Saiyajin 3 e se mostrou superior a Frieza e Cell, que no GT alcançavam níveis comparáveis aos do Kid Buu, pois não se intimidaram ao enfrentar Goku, mesmo eles tendo visto a terrível luta de Goku vs Kid Buu no passado. Mas Kakaroto não para por aí. Ele se elevou a um ponto de enfrentar o Super 17, uma fusão temida, composta por 2 Android 17. Um deles já era considerado mais poderoso que o Cell Perfeito do GT. Um soco de Goku foi suficiente para atravessar o planeta em segundos, e o icônico golpe do dragão o levou a eliminar o Super Android 17, demonstrando que seu poder físico pode ir além. Sua força não se resume a apenas golpes físicos. Em sua forma base, Goku destruiu uma dimensão inteira com um único Kamehameha, e apenas elevando o Ki, fez o próprio Hell tremer. O reino pós-vida, que é comparável ao universo mortal, que é muito maior que um universo observável. Ao atingir o Super Saiyajin 4, ele se mostrou muito superior ao Baby Vegeta, um guerreiro que por si só era uma ameaça colossal. E ele tem hacks que o permite vencer seres muito mais poderosos que ele. O golpe do dragão, uma técnica que envolve envolver seu corpo com uma explosão massiva de Ki, foi capaz de derrotar o dragão de 3 estrelas, Ace Sharon, enquanto a sua energia era tão poderosa que o Kamehameha 10 vezes mal afetava o mesmo adversário. E não para por aí. Goku utiliza a Genkidama Universal, uma esfera de energia colhida de todas as formas de vida, para derrotar seres como Omega Sharon, que era muito mais poderoso que o Goku no máximo, cuja energia negativa ameaçava corroer o próprio universo. Segundo Kaioshin, essa energia era capaz de apodrecer todo o cosmos, chegando até o reino dos Kaioshins, que fica fora do universo mortal e onde o tempo flui diferente. Ao final do GT, após absorver os poderes de Shenlong e treinar por um século, Goku se transforma em algo além. Goku não é apenas um lutador, ele é uma lenda, um símbolo de poder supremo, que mantém o público fascinado e ansioso por cada novo capítulo de sua jornada épica. A batalha mortal foi intensa, porém o Goku GT vence, e aqui está o porquê. Goku GT é mais veloz de uma maneira geral do que Goku Daima, e o supera em quase todos os quesitos, mas o que deixa mais evidente isso é o poder massivo. O Goku GT apenas na base já teria kill bastante para fazer o que o Goku do Daima poderia fazer em suas transformações finais, e se levarmos em consideração que o Goku GT passou mais de um século certamente treinando, não precisa dizer mais nada. O Goku Daima também não teria muitas formas de reverter isso. Deixe a sua opinião nos comentários e assista mais vídeos do canal, pois quem vence hoje é o Goku